jovens paduans, muito bem-vindos para mais um vídeo. Com muito prazer, continuando a saga dos nossos mini vídeos sobre mainframe, hoje vamos apresentar o ZOS para paduans. Mas antes disso, deixe-me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Wagner Bellacusa. Sou conhecido aí na comunidade virtual como o tiozão do mainframe. Tenho como missão divulgar a stake mainframe para os novos paduans, né? meio neologismo. Mas a minha missão realmente é levar, né, essa palavra para o mais longe possível, né? Desmistificando o mainframe, mostrando que o mainframe não é aquele troço difícil, estranho, que ninguém tem acesso, nada dessas coisas. Eu quero mostrar que é uma linguagem de programação como outra, até é uma arquitetura como outra qualquer. Basta a pessoa ter boa vontade de aprender. Então eu já lancei alguns quizzes anteriores, né? Tem lá o quiz do COBOL, tem o quiz do mainframe. Agora vamos estar então lançando o quiz do ZOS. Mas, como já das críticas dos quizzes anteriores, o que eu notei é que as pessoas se sentem despreparadas, né? Às vezes desconhecem. Então, ou o cara é muito veterano e já sabe tudo aquilo de cabeça e para ele então um quiz não representa nada. Ou quando o cara é novato, ele sofre um pouquinho, sem saber, né, o que responder. O vídeo, né? Então, o objetivo desse vídeo é isso. É apresentar o ZOS, falar o que é o ZOS. Não ser muito longo, eu sei que as pessoas não têm paciência, não têm tempo, né, de ficar assistindo. Então, pretendo que esse vídeo tenha entre 30 a 50 minutos, no máximo, tá? Me perdoem se eu ultrapassar muito disso aí. Não terei slides, não terei imagens, não terei nada distrativo. Será apenas o seu tiozão aqui falando. Quem quiser, né, material de apoio, quem quiser conhecer mais, quiser participar, assim, precisar de material mais para um trabalho acadêmico, eu recomendo visitar o Bellacusa Mainframe. Lá nós temos centenas mesmo, ou até milhares de imagens, vídeos, material de apoio mesmo mais técnico para aquela pessoa que quer realmente o conhecimento técnico aprofundado. Para o curioso, o vídeo em si então é suficiente. Lá no nosso Bellacusa Mainframe temos lá o caminho das pedras para seguir. A IBM ela tem centenas de cursos gratuitos, então de acordo com a sua disponibilidade de tempo e o seu gosto pela curiosidade de aprender mais, se inscreva lá na IBM e faça os cursos e vá evoluindo mais longe de acordo com o seu tempo. Os cursos são excelentes, a qualidade mesmo é o carimbo IBM, né, dos coisas. O melhor de tudo, gratuito, né, porque realmente vivemos dias difíceis na situação econômica no nosso país. Não está nas das melhores, né? As pessoas não têm assim renda para conseguir o pão, né? Quanto mais ficar investindo em educação. Então realmente é muito saudável, né? Essa iniciativa da IBM de compartilhar o conhecimento, dando cursos gratuitos para quem tiver boa vontade de fazê-los, né? Chega agora de muito blá blá blá, já fizemos as apresentações, vocês agora já me conhecem. Quem não me conhecia, muito prazer. Para aqueles que já me conhecem, bem-vindos. Vamos então à nossa jornada do ZOS. Então, o que é o ZOS Mainframe, né? Diríamos assim que é o coração digital que você não vê, mas depende dele todos os dias. Ou seja, ele é aquele software que está executando lá por trás das cortinas, mantendo o computador mainframe funcionando e atendendo, né, os milhões de usuários com as suas bilhões de transações aí que vão acontecendo por trás dele, que a gente não pensa, mas o poder do mainframe é muito grande, né? Então, esse é o tema de partida. Claro que eu vou contar velhas histórias cheirando a naftalina, vou repetir algumas outras histórias que aqueles que me acompanham já conhecem, porque o importante aqui é ser um bate-papo, é um papo de amigos, para mostrar que o mainframe não é o bicho de sete cabeças que muita gente pinta aí, não é aquela coisa do outro mundo que só engenheiros e pessoas lá da NASA possam trabalhar, tá? Então eu vou apresentar para vocês os EOS,
Nós vamos ver assim um pouco da sua origem, né, o nome dos seus antepassados. Vamos entender como funciona, para que serve, onde é usado e o mais importante, né, por que ainda é tão relevante numa época de internet, cloud computer e o IA que está conquistando tudo, né? Então vamos lá. Então vamos começar os nossos primeiros passos. Vamos ter aí um pouco de introdução, um pouco de curiosidade e vamos seguindo, né, a nossa jornada. Como já dizia lá os mestres chineses, toda jornada começa com o primeiro passo, né? Então vamos lá. O mainframe, que as pessoas, né, não conseguem nem imaginar o que seria, é algo forte, palpável, que está aí bem mais próximo de nós do que nós percebemos, né? Basta dizer o seguinte: qualquer uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo, no dia, né, no dia presente, com certeza já usou o mainframe e nem percebeu. Seja fazendo uma consulta no banco, seja pagando uma conta, indo lá na lotérica fazer uma fezinha na Mega Sena lá que está acumulada, é, recebendo a aposentadoria, declarando o imposto de renda, recebendo lá a notificação do leão que só caiu na malha fina. Ah, meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu. Mas brincadeiras à parte, existem inúmeros serviços que estão aí rodando por trás, apesar de terem uma aparência moderna, um front-end web, mobile, essas coisas todas. Lá no back-end, por trás das cortinas, como já disse, tem um mainframe Z, provavelmente um Z15, um Z16 e mais para frente aí um Z17, né? Apesar de ele ter sido lançado agora em abril, então acho que são poucas as empresas que já têm o Z17 funcionando aí nos seus CPDs. Recapitulando então, né, eu já falei das transações, o que é mainframe? Temos um vídeo ali de 50 minutos no nosso canal, tem o keys do mainframe. Então é assim, quem não assistiu o vídeo e quem não fez o keys, vamos fazer um pequeno resumo. Né? O mainframe é considerado o primeiro tipo de computador existente no mundo. Tá? Então ele vamos pensar assim, o standard de comparação para todas as outras coisas. Então, quando é um erro, né, das pessoas, quando falamos computador, estamos falando de mainframe, porque eles são sinônimos. Quem deu o início à era da informática assim, moderna foram os mainframes, né, os computadores. Nós temos então 4 tipos para que vocês possam ter uma visão do que é. Né? Então nós vamos ter um supercomputador, que é aquele computador muito veloz, com uso muito específico. Por exemplo, a NASA tem o seu, o INPE aqui no Brasil tem o seu para meteorologia, a Unicamp lá no acelerador de partículas dela com certeza deve ter um supercomputador também. Temos o Tupan, que é um outro supercomputador brasileiro. Então, o supercomputador é um computador muito específico, muito veloz, com muita memória, para fazer determinadas funcionalidades. O mainframe, quando ele foi lançado, a seu objetivo era atender o mercado financeiro, o mercado administrativo, os órgãos governamentais e forças armadas na parte da administração. Então, o mainframe, assim, é uma coisa bem curiosa. Ele é vocacionado à contabilidade. Então, ele não tem muitas funções científicas, ele não tem muito cálculo avançado, porque esse tipo de atividade não necessita, ela precisa de um cálculo exato, fidedigno, sem erros. Então, administração, contabilidade, economia, orçamento de Estado, contas correntes, apólices de seguros, pagamento de aposentados, todos esses aí processam bem dentro de mainframe justamente por quê? Porque ele é projetado para processar bilhões de registros muito rapidamente e garantindo a integridade dos dados, garantindo que aquilo lá funcione. Então, o mainframe seria isso, né? O computador seria isso. Depois disso, nós vamos ter os mini computadores.
os mini computadores, nós vamos ter então a categoria dos AS400, do AX, dos servers aí que servem a internet. São computadores menores, com menor capacidade comparativamente ao mainframe, mas muito específicos para atender necessidades pontuais. Então, servir páginas web, servir um e-mail, está ali na cloud. Então, tanto que a cloud, basicamente, ela é toda baseada em milhares ou até milhões de servers de mini computadores. Depois disso, nós vamos ter o microcomputador. O microcomputador é aquilo que a gente usa na nossa casa, que provavelmente você está assistindo esse vídeo, ou lá o gamer está jogando, né, num PC todo turbinado, e as pessoas, né, se confundiram e acabam, quando se referem ao microcomputador, chamam de computador por causa da conveniência da palavra, né? Mas, né, então, esse seria o mini computador. E, ao meu ver, nós também temos os nanocomputadores, que seriam o quê? É o tablet, é o mobile, é o palm top, ou seja, esses aparelhos menores, né, que têm um poder computacional muito alto. Alguns deles não, a maior parte deles são mais poderosos do que o maior mainframe lá dos anos 60, graças à miniaturização. Então, com isso, nós fizemos, né, esse apanhado, categorizamos 4 tipos de computadores, né, o super, o computador, o mini, o micro e o nano. Então, na verdade, são 5. Vocês conseguem ter esse mapa mental. Agora, vamos pensar sobre o mainframe, né? Fala especificamente do mainframe. Então, ele foi feito para processar grandes volumes de dados, ele tem alta disponibilidade, segurança extrema. O SIX, né, que é o povo, né, que está ali com seus tentáculos atendendo inúmeras chamadas, inúmeras transações, permite que milhões de usuários se conectem ao mesmo tempo, então permitindo assim que com isso o mainframe responda rapidamente a inúmeros pedidos, né? Como exemplo, vamos pensar o seguinte: imagine vocês no dia de pagamento de aposentados, as milhares de pessoas indo lá às centenas de balcões aí bancários, pedindo seu pagamento, sacando, fazendo conta, pagamento de contas. Se não fosse uma mainframe por trás, não seria possível, né, atender todas essas pessoas. O sistema cairia, o negócio ali entraria em colapso e as pessoas perderiam a confiança no sistema. Graças ao mainframe, isso nunca aconteceu. Todo mundo vai lá e recebe seu dinheiro a tempo e a hora, consulta seus saldos, faz pagamentos de boletos, vão nas lotéricas e fazem seus joguinhos na Mega Senas e outras apostas por aí. No mainframe, hoje em dia, no passado era 100 em 100, mas com o avanço de outras tecnologias, né, então já das 100 maiores empresas do mundo, 92 com certeza são utilizadoras de mainframe por trás. Aqui no Brasil nós temos inúmeros bancos, né, seja ele o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Santander, o Itaú, o Safra e tantos outros. Temos aí órgãos governamentais como o INSS, a Receita Federal, os tribunais, né, os tribunais de justiça, tanto que está tendo aí um concurso no Tribunal de Justiça do Pará, está aberto para programadores COBOL. Temos aí de empresas, assim, eu posso citar a Coca-Cola, que tem lá o mainframe na sua parte de logística. Então, imagine, né, nós somos 27 estados com dezenas não, talvez centenas de distribuidores que precisam ter toda uma logística, né, de receber pedidos, processar pedidos, enviar pedidos, a frota, onde está, onde tem os insumos. Então, realmente, precisa de um processamento de um mainframe para atender todas essas necessidades que o grande volume dá. O mainframe, então, como eu disse, ele nunca para, ele é a prova de falhas, assim, nas minhas 3 décadas e meias de trabalho com mainframe, eu nunca ouvi dizer que o mainframe colapsou e a empresa perdeu informações, nem nos meios de comunicação. Se vocês tiverem aí algum link, por favor, publiquem para mim, mostrem, porque realmente eu não tenho conhecimento, tá? Pois bem, então a gente já falamos um pouquinho sobre o mainframe, falamos um pouquinho
pouquinho então sobre a comparação dos diversos computadores, né? Agora, vamos focar um pouco mais, né, já que o nosso vídeo é sobre ZOS, o sistema operacional do mainframe, né? E vem aquela pergunta, o que é o ZOS, né? O que é um sistema operacional? Então, assim, resumidamente, um sistema operacional é o software que dá vida à máquina. Então, antes da máquina funcionar, antes da máquina carregar todos os aplicativos, as janelinhas, iniciar a comunicação com a internet, entrar na rede, e fazer tudo isso, ele precisa de um conjunto de softwares que faça o equipamento ligar, fazer um teste de todos os hardwares e outros componentes que estão conectados, dar o aval para a CPU, ver se a CPU está funcionando, e aí sim a máquina funciona. Então, um sistema operacional é aquele software que vê, né, é a alma do computador, né? Então a gente tem lá o hardware, que seriam as peças. O sistema operacional, então, é o software, mas ele é o software dos softwares, porque se o sistema operacional não funcionar, nós não vamos ter, a máquina não vai conseguir carregar outras coisas. E o ZOS, mais especificamente, é o sistema operacional moderno dos mainframes IBMs. Ele é o bisneto do primeiro sistema operacional mainframe. Então, lá nos idos dos anos 60, na época dos hippies e paz e amor, a IBM lançou, né, o seu mainframe comercial com muitas facilidades para o usuário final. E esse mainframe precisava de um sistema operacional que se chamava MVS OS 360. Então era um sistema operacional 360 devido aos anos 60, né? E ligava então o computador, permitindo as principais funcionalidades que existem até hoje. No decorrer da história, então, tivemos lá então nos anos 70 umas novas revisões, alguns equipamentos ficaram mais baratos, a miniaturização dos circuitos permitiu então ter mais memória, mais espaço em disco. Necessitou então surgir uma nova geração de sistema operacional, que foi o OS 370, né, MVS 370, que durante os próximos 20 anos, olha só que coisa, os próximos 20 anos, dominou os sistemas operacionais de mainframe, com algumas pequenas modificações, dando aí mais poder. Chegamos na década de 80 e o mundo estava ali meio em colapso devido à crise do petróleo. Então, as economias estavam fragilizadas, muitos bancos falindo. O Brasil, nessa época, vivia o conceito da hiperinflação. Estávamos ali ainda no meio da ditadura militar, estava aquele processo de reabertura do mercado. Então, não se havia muito capital para investir em mais computadores. A IBM, lá nos Estados Unidos, sofria um processo do governo americano por eles julgavam que a mainframe tinha carteirizado, então lá existe uma lei do antitrust. Então, os anos 80 foram muito difíceis para o mundo da informática, porque realmente o mundo estava em colapso. A Europa estava em crise, a África em crise, a Ásia em crise. Ali eram poucos os países que estavam em crescimento constante, com capital suficiente para poder investir em mainframe. Então, por exemplo, os anos 80 não houve grandes avanços assim, ficamos ali um pouco patinando, né? Mas, como no mundo é assim, né? Altos e baixos, entramos na década de 90, a economia de vento a popa, né? Aquele ar da liberdade surgiu na Europa, a União Soviética colapsou, a Alemanha foi reunificada, o Brasil vivia lá os primeiros anos da democracia, toda a alegria, e a economia crescente, né? Por isso temos aí o exemplo do real, o pleno emprego no Brasil. Essa bonança permitiu então que as instituições financeiras voltassem a investir capital. Aí houve uma demanda sobre mais poder computacional. Nessa altura dos anos 90, começou a surgir um processo de downsizing e right-sizing, que as empresas estavam abandonando o mainframe, então a IBM precisava mostrar trabalho. Então surgiu lá o MVS 390, então o OS 390, que trouxe um novo gás,
uma nova potência aos mainframes que garantiu o crescimento da IBM nos anos 90. Chegamos então a 2000, tivemos lá o famoso bug do milênio, o Y2K. A IBM continuou investindo pesado, né, então, nos seus equipamentos. Surgiu a família Z lá em 2005, 2007. O primeiro Z foi o Z9 e com o Z9 veio o sistema operacional ZOS. Então vejamos lá, né? Então o ZOS é o bisneto, filho do MVS 390, neto do 370 e bisneto, né, do 360. Então, rapidamente, claro, com uma licença poética, eu contei as evoluções dos sistemas operacionais e a sua evolução, tá? Então, é um pouco assim, eu sou o tiozão, eu gosto de contar histórias, né? Então tem um pouco ali de douramento, a gente, só para tornar mais agradável essa viagem. O ZOS, agora falando sério, né? Ele é altamente escalável, suporta multitarefa, multiprocessamento, tem acesso a milhões de usuários simultâneos graças aos SIGs ali, graças à sua arquitetura. Tem o Sysplex, depois mais frente a gente fala mais sobre Sysplex. Então, assim, ele é quando pensamos missão crítica, quando precisamos de um computador com um sistema operacional à prova de falhas, a palavra é ZOS. Aí vem aquela outra pergunta, né? Mas assim, comparativamente, os outros sistemas operacionais, o que a gente pode falar de sistemas operacionais, né? Então vamos pensar assim, partindo do pressuposto que você vem do micro, né? Um micreiro, está acostumado ali, habituado a trabalhar num desktop ou num laptop. O Windows, então, seria o seu sistema operacional. Se você for uma pessoa mais voltada ao ambiente Microsoft Windows. Se você já for um moderninho que gosta ali de mexer no motor, fuçar lá nas peças, de certeza o seu sistema operacional vai ser um Linux. O Linux vai ter lá tanto a parte de janelinhas como da parte de mexer lá no teclado mesmo. Quem vai ver ali as linhas de comando, então você também tem essa possibilidade. Ou você é um cara mais voltado a designer, imagens, vídeos, então de certeza o seu sistema operacional vai ser um macOS. Então você vai ter ali um Macintosh da vida, em que você vai ter alta produção de imagem, alta resolução, softwares vocacionados para isso. Ou você está ali chegando agora, realmente um juninho, e está ali na fase do Android para lá os diversos tablets, palm tops e mobiles da vida. Então nós temos essas categorias, né? Como vocês viram, né? Eu categorizei cada sistema operacional para um tipo de atividade. E o ZOS, que eu não falei ainda, é o sistema operacional para atividades bancárias, atividades de peso, como segurança social, com os aposentados, o imposto de renda lá, né, com a Receita Federal com o seu imposto de renda, companhias aéreas com voos no mundo inteiro necessitando um controle mais efetivo, né, de quem compra passagem, quando vai embarcar, a logística de combustível, a logística de aeronaves, ou mesmo as seguradoras com as suas emissões de bilhetes de seguro, os prêmios lá de seguro que devem ser coletados. Então você vê que temos aí inúmeras possibilidades, mas que precisam de uma máquina confiável, sempre presente, que não apresente a tela azul da morte e que consiga processar muita informação ao mesmo tempo. Então esse é o nosso ZOS. Então, nisso, feita essa apresentação, essa comparação com outros sistemas operacionais, o nosso ZOS, né, ele vai então gerenciar processos lá dentro do mainframe, vai gerenciar os acessos dos milhões de usuários. Aí nesse aspecto, vamos falar sobre a segurança. Então, por trás de um ZOS ali, nós vamos ter uns hardwares de criptografia que vão aumentar a segurança a nível de hardware. E vamos ter um outro software que ele está muito ali casadinho dentro do ZOS, que é o HackF. Esse o HackF o software, é o xerife, né, do mainframe. É ele que põe ordem dentro lá dos bits e bytes, garantindo que aquilo não vire uma terra sem lei.
Então ele vai garantir então os usuários, vai validando lá o usuário por senha e login e senha, vai garantir acessos a diversos componentes, a tipos de arquivos, a banco de dados, vai trabalhar com DB2 para garantir mais segurança no DB2, vai garantir a segurança dentro de aplicativos online do SIX. Então esse é o xerife, então ele é um personagem muito importante dentro do mainframe. Aí vamos ter lá a parte dos softwares de armazenamento. Então nós vamos ter lá no nível mais alto lá o Master Catálogo, que vai garantir a classificação de todos os arquivos e onde eles estão armazenados. Aí vamos ter uma série de softwares, né, terminados em ZAM. Vou falar só do dois, né, mas tem outros tantos anos da vida. Temos o Kizan, o QI Métodos Access. Aí temos o Vizan, que é o Virtual Storage Método Access. Então, esses softwares, né, que estão trabalhando juntamente com o sistema operacional, eles garantem acesso aos arquivos no mainframe. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho do detalhamento dos arquivos do mainframe, que é ligeiramente diferente do padrão Windows que nós todos estamos acostumados. O ZOS, né, então ele tem suporte a diversos compiladores de software, linguagens montadoras, né, de programas. O mais importante, o mais conhecido, que sempre está aí falando no meio de comunicação, e se você acompanha o Bela Coisa Mainframe, sabe disso, né, é o COBOL. É o primeiro, né, a primeira linguagem ali que tornou popular a programação. É uma linguagem de terceira geração, relembrando a primeira geração, linguagem de máquina. Segunda geração, o Assembler principalmente, e mais outras linguagens em que a escrita era um pouco mais difícil. Era mais fácil que linguagem de máquina, mas difícil para o ser humano entender. Aí, a partir da terceira geração de linguagem de computação, temos então aquela em linguagem natural em inglês, em que os comandos são verbos em inglês e permitem muito mais fácil codificação. Então o COBOL foi o primeirão, ele foi o pioneiro nessa divulgação da codificação. Então todos os primeiros programadores lá do passado programavam em COBOL. Depois disso foram surgindo inúmeras outras linguagens, sempre inspiradas em alguma deficiência do COBOL, então eles queriam melhorar. Então os detratores de COBOL são muito, porque realmente você ser o primeiro e dominar o mundo durante 6 décadas e meia, na verdade são 66 anos, é muito, né, gente? Pense em uma linguagem de programação há 66 anos no mercado. E então, além do COBOL, nós vamos ter então o PL1, o REX, o EasyTriv, o Natural Adabas, o Adabas seria banco de dados, Python, Java, C++, C, C Sharp e qualquer outro compilador que instalar, principalmente agora que nós temos o Linux One. Então o mainframe, então ele não opera somente com o ZOS, ele também pode operar com o Linux One. Então temos aí mainframes Linux, que principalmente tem como papel servir de páginas web, gerenciar lá a parte de front-end. Então você vai ter um mainframe ZOS com a parte do back-end e vai ter um mainframe Linux One em que poderá ser a parte do front-end, ambos conversando, e tudo dentro de casa, sem precisar de recorrer a servidores de terceiros. Avançando, né, que podemos falar mais sobre o ZOS. Sobre ele, nós vamos estar, então ele vai ser o maestro que vai estar gerindo a orquestra lá dentro do mainframe, com seus diversos canais, gerenciando impressoras, redes de comunicação, terminais, emuladores de terminais, comunicação por FTP, comunicação via TCP/IP, comunicação por SNA e muitas outras particularidades. Ele vai executar na parte de software sistemas bancários, sistemas de seguradora, sistemas de grandes indústrias e sistemas do governo. Então, assim, ele está sempre ali trabalhando e o SIX com seus tentáculos ali, atendendo todas as demandas, todos os pedidos, sem nunca nos deixar na mão. No nosso dia a dia, então, o ZOS vai estar presente quando você for até um ATM e sacar o seu dinheiro ali no banco 24 horas. Esse banco 24 horas tem um mainframe rodando que depois vai conversar com todos os outros bancos. Você vai estar indo na sua agência bancária, de certeza, o seu banco tem lá um mainframe. Esse mainframe vai estar, então, gerindo lá contas correntes, gerindo a parte dos cartões de crédito, a questão do
empréstimo, do crédito de habitação, dos seus seguros, do seu plano de aposentadoria. Na questão de lazer, se você for comprar uma passagem aérea, com certeza a sua companhia aérea vai ter um mainframe que vai estar gerindo a disponibilidade dos lugares. E fazendo aquele Pix, né, que o Pix agora é tão amado do brasileiro, o Pix, com certeza, na primeira parte do processo, ele vai estar, sim senhor, num front-end micro ou mobile, mas a segunda parte, com certeza, vai estar rodando num ZOS, que vai garantir toda a segurança e garantir o processo do começo ao fim da sua transação. Tem o Serasa lá, com as suas milhões de consultas, né, de quando você vai fazer lá um financiamento, com certeza está lá o mainframe por trás, garantindo que o seu CPF está lá com o nome limpo, nome funcional, tudo tranquilinho, e aprovando o seu crediário sem maiores surpresas. Bom, passando dessa parte, assim, vamos avançar um pouquinho agora, mais ali no motor. Vou abrir aqui o capô do mainframe, vamos ver lá os bits e bytes rodando ali, funcionando dentro da CPU, só que eu quero ver o software que gera isso. Então, existe uma centena de softwares que funcionam juntamente ali, que faz, né, o conjunto dos ZOS, mas, para não tornar esse negócio aqui uma viagem de blá, 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 e você se cansar, eu vou falar os 4 principais softwares que rodam dentro do ZOS que permite que a máquina funcione e que atenda às necessidades. Então vamos lá. O primeiro, assim, quando a gente dá o IPL na máquina, o IPL é o Initial Process Load, então Program Load, perdão, estou então pegando um mainframe desligado, ligando ele, então ele vai começar ali a carregar software por software. Um dos softwares mais importantes que ele vai estar carregando é o GES2. O GES2, ele assim, é um acrônimo, a IBM tem uma série de acrônimos, tanto que lá no nosso quiz eu tenho um material de apoio justamente com algumas dezenas desses acrônimos para que vocês conheçam o seu real significado. Mas então, esse GES2, ele é o software que vai conversar diretamente com a CPU e mandar os programas para execução. Resumidamente, ele vai ter 3 filas. A primeira fila, ele vai receber lá um job, que é na linguagem de JCL, é um script. Nesse job vai estar lá falando qual é o programa, quais são os arquivos que ele vai estar usando como entrada, quais os arquivos que ele está usando como saída, quais os parâmetros, as sysins, as sysalts, as prioridades, tal. E o GES2 vai validar para ver se está tudo ok. Estando ok, ele vai enviar para a segunda fila. A segunda fila já é a fila da execução. Então o software já foi carregado na memória, já está ali no ponto de execução, vai entrar na CPU. Na CPU ele vai processar até o final. Chegando ao final, ele vai passar para a terceira fila, que é a fila da impressora, a fila do spool. Então, resumidamente, esse é o papel do GES2. Ele garante quem é quem dentro ele põe ordem, né, nos trabalhos, organiza todos os trabalhos lá em 3 filas e executa eles. Sem o GES2, o mainframe não poderia funcionar em boas mãos, porque seria um descontrole total dos softwares, né? Cada um tentando chamar a atenção lá da CPU e processando e tal. Então, realmente o GES2 é muito importante. Aí, o passo seguinte vai ser um software que surgiu lá nos anos 60, que substituiu os leitores de cartão perfurado, porque até então, para fazer um input de informação no mainframe, ou se usava uma fita magnética, ou se usava um cartão perfurado, que você punha lá numa unidade leitora, ela lia, passava os comandos lá para o computador, fazia lá o processo, gerava um relatório, gerava novos cartões perfurados, e era um trabalho moroso, um trabalho difícil, né? Porque realmente você tem que ordenar cartões perfurados, tentar traduzir os cartões perfurados, era trabalhoso. Então o TSO surgiu quando nós tivemos então o advento do teclado, tivemos lá então os primeiros monitores, né, com seus terminais de comunicação por SNA com os mainframes lá, que depois evoluíram para os terminais 3270. E esse software então se chama TSO, o Time Sharing Options. O que é o que? É o software que vai carregar diversos aplicativos que você pode usar para monitorar o mainframe, trabalhar com o mainframe, criar arquivos, ler arquivos, editar
editar programas, criar usuários, acessar banco de dados, blá, blá, blá. Então o TSO, ele faz justamente isso. Ele é o orquestrador ali daquilo que está online, trabalhando juntamente com o SIX, né? É uma transação SIX, e vai trabalhar ali permitindo esses acessos, garantido ali pelo HackF por trás, vendo quais são os seus perfis. Dentro do TSO, nós vamos ter então um deles que é o ISPF, a interface de trabalho interativa. Daí que vamos, esse sim, nós vamos mesmo a fundo, poder editar programas, editar arquivos, criar massa de teste, chamar outros aplicativos, chamar o DB2, carregar coisas do Adabas, ler, utilizar scripts de Rex para fazer automação, usar algumas macros já existentes. Então, o TSO com mais o SPF garante o online. A parte da interação homem-máquina ali, via cadeira, teclado, monitor. Um outro software muito importante, que também trabalha ali juntamente com o Master Catálogo, é a parte que gere os arquivos. Então, nós vamos ter o Kizan, o Vizan e vários da vida, que são lá métodos de acesso a arquivos. No mainframe, nós vamos ter uma particularidade bem diferente de outros sistemas operacionais, que é o seguinte. Originalmente, o mainframe estava baseado em fitas magnéticas. Então, a informação, ela era uma informação contínua, lá no rolo de fita, e eu não havia, por ser uma informação contínua, não havia essa real necessidade de eu quebrar caracteres para marcar uma página, marcar uma nova linha, uma nova folha. Então, para quem é de baixa plataforma, conhece lá, né, o CHR10, o CHR13, né, que é em ASCII, os sinais para quebra de linha e nova página. No mainframe não existe esse conceito. Por ser sequencial, nós vamos ter lá um arquivo que ele tem 800 KB. Aí, no seu formato, na sua classificação, esse arquivo está lá como FB de 80. Então, é um fixo blocado com 80 bytes. Então, quando ele carrega lá na memória do mainframe 800 bytes, ele sabe que aqueles 800 bytes eles devem ser divididos em 10 linhas de 80 bytes, porque é o tamanho do formato do arquivo. Esse arquivo, ele tem o nome de dataset, ou set de dados. Então, é muito comum no CPD você ouvir falar dataset, o dataset tal, vamos usar esse dataset porque como é chamado no ambiente mainframe esses arquivos. O dataset, ele tem a particularidade, como já falei, de ser linear, sequencial, da época dos tapes. Porém, nos anos 60, com o surgimento do disco rígido, já possibilitou armazenar de uma forma diferente do indexado, do linear sequencial. Podemos criar, então, agora uns novos datasets indexados com dados separados ali de acordo com a unidade de disco. Esse dataset não linear é conhecido como particionado. Então, o particionado seria como aquelas antigas gavetas de arquivo morto, lá, não sei se você lembra, nos anos 90, 2000, era aquelas caixas de aço com diversas gavetas, que você tinha lá as pastas suspensas. O particionado, ele segue a mesma filosofia, então ele vai ser um arquivão, lá, um dataset, com diversas partições, onde eu vou armazenar as minhas informações separadas. Então, eu posso ter um particionado com 200, 300, até 500 unidades gravadas ali dentro, até muito mais. Vendo isso, então, a gente viu esse conceito do dataset sequencial e do dataset particionado. Vimos também os datasets indexados com índice. Agora, vamos avançar um pouquinho mais nessa questão do arquivo e vamos ver uma outra particularidade do mainframe. Esse dataset ele pode ter 3 formatos específicos. O fixo, que é tamanho limitado, ou seja, vai estar na sua origem, aquele dataset já tem um tamanho pré-determinado. O variável, em que ele vai ter um tamanho determinado, o máximo tamanho determinado, porém, eu posso gravar registros de acordo com a minha necessidade, desde que não ultrapasse o tamanho limitado. Então, esse variável ele pode ter tamanho de 1 até o limite lá da coisa. E o sem formato.
Mas espera aí, professor, por que um arquivo sem formato? É complicado isso. Vamos pensar que quando o compilador vai compilar um programa, ele tem lá o código-fonte, mas ele não sabe precisar qual vai ser o formato que vai sair daquela compilação para o executável. Então ele não pode ter um tamanho fixo, porque esse tamanho fixo colidiria com coisa. Não pode ter um tamanho variável, porque ele não consegue saber o tamanho máximo final. Então o sem formato é justamente isso. Ele vai gravar de acordo com a necessidade. Aí conforme sair, ele vai ter um tamanho mínimo, um tamanho máximo do decorrer do processo ali naquele momento. Aí então vemos, né, esses três tipos, né, variável, fixo, variável e sem indeterminado. Porém, eu consigo ainda reclassificar de acordo com a leitura desses caras. Eu posso fazer eles serem blocados ou não blocados. O blocado é assim, para economizar tempo de CPU, um registro ele pode ser agrupado por blocos de registros. Então, ao criar um arquivo no sistema de blocos, o I/O é mais rápido porque ele vai pegar um bloco e trazer lá N registros lá dentro. Mas assim, estamos ficando muito abstrato. Quando eu for fazer um vídeo sobre datasets específicos, eu vou dar exemplos e vamos entrar mais no detalhe. Por enquanto, é só apenas um açúcar, uma cenourinha ali para termos uma visão macro do processo. Depois, o outro software muito importante dentro do ZOS é o SDF. Esse software ele é responsável principalmente pelos processos batch e vai estar lendo todos os jobs, né? Então ele vai estar monitorando jobs, vai estar monitorando a memória, vai estar monitorando a CPU, vai monitorando os usuários. Ou seja, ele vai trabalhar ali em conjunto com o HackF, vai trabalhar ali em conjunto com o GES2, vai trabalhar em conjunto com outros softwares do sistema operacional para garantir o funcionamento da máquina. O SDF seria ali similar ao Windows, aquele o gestor de tarefas. Quando a gente abre lá o gestor de tarefas, que mostra os processos ativos, uso de memória, uso de rede, o SDF é o antecessor lá, o primordial dessa ferramenta. Com isso, eu apresentei os 4 principais softwares do ZOS. Como já disse, tem uma dezena de outros mais. Quem quiser se aprofundar, tem lá o curso da IBM sobre o ZOS completinho, detalhadamente. Vale lá, gratuito, manda bala. A pena que é em inglês. Nem tudo é fácil na vida, né, pessoal? Tudo tem um certo custo. Então, dominar a língua lá do Shakespeare obriga, abre portas e facilita lá processos que vocês não teriam acesso. Né? Bom, continuando então, né, sobre o nosso ZOS, já andei falando sobre as linguagens de programação, vamos dar uma espionada melhor, né, nessas linguagens de programação. Vamos falar então sobre o ZOS e as suas linguagens parceiras. Né? O COBOL, nós já temos aí um curso só sobre o COBOL para iniciantes, recomendo vocês fazerem lá o vídeo, 40 minutos, tá? Não mata ninguém. Tem o KISS, se você não fez ainda também faça, é legalzinho, tem mais um certificado, dizer que você conhece as noções básicas do sistema COBOL. Uma linguagem que está ali por trás, é o grande irmão de todas as outras linguagens e conversa diretamente com a máquina, é o Assembler. O Assembler, ele é até uma coisa muito curiosa, porque nós vamos tem lá a linguagem HSL, High Level HLS Assembly, que é o High Level Assembly. Então é a linguagem de alto nível Assembly, que é e depois vamos ter um montador, que é o Assembler. Então, às vezes a pessoa fala, eu programo em Assembler, mas Assembler é o montador e Assembly é a linguagem. Mas eu mesmo, quando eu falo, a língua trava e sai um a um, sai o outro. Mas existe essa pequena diferençazinha aí entre um e o outro. Aí temos o Rex, que é uma linguagem de script, ela já é uma linguagem de 4ª geração interpretada, ou seja, ela não é compilada, ela é interpretada, então ela é um pouco mais veloz, porém ela consome mais recursos. É ideal para fazer macro, é ideal para fazer ali uns scripts pontuais dentro da máquina. Uma outra linguagem muito importante, que é responsável pelos jobs dentro do mainframe, é uma linguagem de script chamada Job Control Language, JCL. Também teremos um curso sobre isso
vai orquestrar, né, essa ordem, garantindo os return codes, amarrando, dizendo que qual processo pode ser usado, qual não pode. Então é muito importante dentro, né, do nosso processamento, processamento batch, ter lá o JCL cuidando dessas linguagens. Então essas são as linguagens que a gente tem dentro do mainframe. O SIX, ele não é uma linguagem, tá, pessoal? O SIX, ele é o polvo, né? Ele tem inúmeras, muitas ferramentas. Eu, às vezes, brinco com meus alunos falando que o SIX, ele é quase um sistema operacional, porque realmente ele é responsável por orquestrar tantas coisas da parte online que quase mesmo tem uma função de sistema operacional, tá? Então ele trabalha ali em conjunto com os ZOS para gerir a comunicação, interface, teclado, cadeira, terminal. Então o SIX ele vai ter uma parte de macros de linguagem dele que você vai colocar dentro de um programa PL1, de um programa COBOL, de um programa Natro, que vai tornar mais veloz a conversação lá nos componentes e gerir a parte do front-end, tá? Então o SIX ele foi criado para tratar do front-end, mas depois ele foi lá ganhando mais poder e ficou a parte online e mais comunicação e mais gerir arquivos e mais um monte de outras coisas. No futuro vamos ter aí um curso também do SIX. Então realmente eu estou pior que político, né? Só prometendo próximo curso, porque na verdade, gente, a Stake Mainframe é muito conhecimento e realmente não dá para mim falar só de uma coisinha sem ter que citar outras coisas. Então, vai fazendo aqui, tipo uma bola de neve, um novelo, né? Você puxa um fio, vai puxando outro fio, vai desenrolando, rolando. Então, para vocês terem uma ideia, né? Então, da quantidade de coisas que existem por trás da Stake Mainframe. Para aqueles que são mais curiosos, aqui no Quiz, eu coloquei um videozinho de roadmap, tá lá no nosso canal também, para que vocês possam ver toda a trilha de conhecimentos que vocês têm que ter para avançar na Stake Mainframe, porque realmente é muito conhecimento. E eu acho triste isso, né, que as empresas não valorizam os seus profissionais, porque tem que ter uma abstração muito grande para trabalhar com mainframe e elas não investem em treinamento, não investem em workshops ali para que as pessoas possam evoluir, possam aprender mais. Então, quando uma pessoa está ali muitos anos numa mesma empresa, ela acaba desaprendendo, porque ela fica tão limitada naquele mundinho e não consegue evoluir. Então, realmente uma crítica, isso que eu deixo para todas as empresas, né, um conselho, façam um workshop, façam lá cursos para que os seus profissionais de mainframe possam ficar sabendo as últimas tendências, as últimas novidades, para aprenderem mais. Todos ganham no final, né? O nosso ecossistema, quanto mais as pessoas souberem de como participar, de como aquilo está evoluindo, todos ganham. Porque assim, a experiência que eu tenho, que eu ouço sempre mainframe acabou, mainframe morreu, COBOL, essa coisa de velho, dinossauro. Realmente é coisa de velho dinossauro porque as empresas não investem no jovem. Se tivesse investimento em trainee, estagiário para aprender mainframe, iria ocorrer naturalmente essa renovação do mercado. Então, eu me lembro, o Banco Real é o meu banco lá de coração. Eles tinham esse programa de trainee, esse programa de estagiários, esse programa de menor aprendiz. Então, lá começava-se como praticante de mainframe, depois virava lá programador júnior, depois analista, depois agora deu a branca dos cargos, mas eles investiam muito, eles iam pegar lá o pessoal da Escola Técnica Federal em São Paulo e pegavam lá o pessoal do secundário, então, e dava aquele curso introdutório para entrar em mainframe. Era um curso que durava 3 anos, então as pessoas trabalhavam meio período, porque eram menores aprendizes, né? E ao mesmo tempo estudavam lá na Escola Técnica Federal, juntando o conhecimento dos dois mundos e evoluindo. Então, era um programa muito bonito que poucas empresas seguiram isso, né? Então, realmente é um pouco triste. Bom, vida que segue, né? Isso é a visão dos empresários. Tem muita bola envolvida, né? Eles são chamados aí para coquetéis, chamadas coisas, e são iludidos, achando que
produto A ou produto B é melhor do que outros produtos. Então, o longo prazo, a gente tem visto aí a linguagem do tempo provando, né, quem é quem e quem é a melhor linguagem para os seus negócios. Mas eu sou apenas um programador, não posso entrar muito nessa parte comercial. Vamos lá, então. Aí vem aquela, né, feito isso assim, vem aquela pergunta, por que ainda usamos o ZOS? Vamos lá, gente. De posse de tudo isso que eu falei para vocês, o que nós podemos sacramentar, bater o martelo, é as vantagens do ZOS em relação a qualquer outro sistema operacional. A primeira delas é o contrato de confiança de mercado da IBM. São 114 anos cuidando do processamento de dados, seja lá no passado com aquelas calculadoras eletromecânicas, com os cartões perfurados, depois os primeiros computadores a válvula, depois os primeiros computadores a circuito, depois os primeiros computadores de microcircuito, todo o ecossistema que eles criaram, todos os hardwares que eles foram criados. Basicamente, quem criou o banco de dados, a questão do SQL, foram pessoas lá que oriundas da IBM. A questão de arquivos indexados, o disco rígido, pessoas oriundas da IBM. A questão de linguagem de programação, PL1, grandes esforços para o COBOL. A IBM, então, tem, né, essa participação no mercado, 114 anos, não é uma empresa que nasceu ontem, que garante isso, né, confiança. Aí, o ZOS, ele é confiável. Por SLA, tem lá um contrato de uptime de 99,999999. São 8 noves aí nessa confiança, que garante, assim, então, em resumo, uma parada técnica de apenas 5 minutos num ano inteirinho. Então, eu estou falando aqui de 365 dias no ano. Vamos só fazer uma continha de merceeiro aí, rápida, né? Então, nós estamos falando de 365 dias no ano, trabalhando 24 horas por dia. Vai dar aí uma continha assim, peraí, que a minha calculadora falhou aqui, que é um número muito redondo. Vamos lá, 365 dias vezes 24 horas vai dar algo em torno de 8.760 horas. Essas 8.760 horas, que são um ano, é o equivalente às 525.600 minutos. Isso é um ano comercial, não, um ano normal é composto então por 525.600 horas. Se não for um ano bissexto, aí tem que acrescentar aí o ano bissexto. E o contrato da IBM garante então para vocês uma parada de apenas 5 minutos nesse mundaréu de horas todas. Então, um mainframe é muito difícil estar fora do ar. Depois vamos ter a segurança. A segurança de um mainframe, ele vai ter a parte da criptografia, em que vai por hardware, então já torna difícil ser quebrada. Vamos ter lá o HackF, né? De novo o HackF, o xerifão ali, com a estrela de prata no peito, vigiando todos os acessos, os controles e quem pode e quem não pode, gerando logs e gerando tudo mais para que o ambiente continue. Então, eu falo para vocês, nessa minha carreira de quase 4 décadas, melhor falar quase 4 décadas, eu nunca ouvi uma história de um mainframe ter lá, ser invadido e ter ransomware e ter que pagar resgate e os dados terem sido corrompidos. Desconheço. Não encontrei em nenhum meio de comunicação alguma informação relativa a isso. Bisbilhotando lá os sites de processos judiciais, também não encontrei nenhum processo judicial de alguém sendo processado por ter destruído um mainframe. Diferente de outros servidores, outras linguagens de programação e outros sistemas operacionais que são constantemente atacados por hacker. Para não dizer que eu nunca ouvi nada, vez por outra, vemos casos de insider trader, ou seja, um traidor dentro das instalações que vendeu o seu user ID para criminosos, e os criminosos, usando esse user ID, até conseguem entrar no mainframe. Só que aí vem a parte boa. Como a segregação de funções é muito grande no mainframe, a segurança é prioridade, nem todo usuário tem acesso privilegiado. Então, a maior parte dos usuários vão ter
um acesso restrito a uma determinada tipo de funções, que não vai muito longe ali. Então, mesmo que o hacker consiga comprar ou usar um keylogger para obter um user ID e senha, ele não vai conseguir fazer muito estrago porque ele não tem acesso total ao sistema. Ponto final, parágrafo. Pode causar uma pequena bagunça, mas é um dano limitado, que não, diferente aí de você ficar, como foi o caso da Vodafone, de ficar ali quase 3 meses instável por causa daquele ataque hacker em Portugal. Outra coisa muito importante também sobre os mainframes bacanas, que existe já desde lá do passado, é ele ser escalável. Então ele aguenta milhões de transações por minuto. E caso o hospedeiro ali chegue no limite, a IBM ela vende processamento adicional lá, MIPS, né, que são milhões de instruções por segundo para os clientes. Então, nenhuma pessoa vai ficar com um mainframe a 100% bloqueado. Conforme lá o pessoal da produção vai monitorando, começa a ver que aumenta esse consumo, eles ligam lá para a IBM vende serviços e vende lá uma capacidade de processamento adicional que permite os serviços. Então, eu vou contar um caso para vocês do Banco Real. O Banco Real, então, é um banco que já não existe mais, então eu posso falar bastante da arquitetura dele, sem perigo de ser processado por revelar segredos comerciais. Mas o Banco Real, então, era um banco brasileiro que foi pioneiro no uso do mainframe. Então, lá já nos anos 60, ele comprou o seu primeiro mainframe. Ele ainda ficava ali no centro de São Paulo, na rua 15 de novembro. Depois eles mudaram ali para a Avenida Paulista, no 1374. E nos subsolos do 1364 tinha um mainframe. Esse mainframe tinha lá um SIX sob o nome de SP11. Então rodava lá diversos aplicativos dentro dessa empresa. Tinha o CA81, que ficava em Hortolândia, Campinas, ali, região de Campinas. Esse cara era a máquina, esse mainframe era um mainframe de desenvolvimento. Então todo o desenvolvimento era focado nessa máquina. O CA81 então tinha também a função de disaster recovery. Então ele era inferior, né, tanto ao SP11 como ao SP51, que eu já logo falarei. Mas caso a Paulista entrasse em colapso e o Ibirapuera entrasse em colapso, Campinas assumiria o comando do banco e lá o CA81 garantiria que os clientes continuariam funcionando, recebendo lá suas atualizações, pagando suas contas, as agências atendendo a clientela. Menos rápido, mas garantia até que os outros centros voltassem a funcionar. E, além do CA81 e do SP11, tinha o SP51. Esse SP51 era um mainframe também do Banco Real, só que ele não era proprietário a 100%. Ele tinha lá talvez 50%. E o restante pertencia à IBM. Então, 50% dessa máquina atendia o Banco Real. Porém, é como eu disse para vocês, caso chegando lá no final do ano, 13º, compras lá de Natal, aquele aumento da necessidade de processamento de dados entre novembro e dezembro, por causa do Natal e essas festas, a IBM vendia, então, mais MIBs para o Banco Real. Então, esse SP51 ele ia aumentando a sua quantidade de processamento para o Banco Real. E como funciona isso, né? Eu falei para vocês de 3, né, computadores. Um computador em Campinas, a 100 km de São Paulo. Um computador na Paulista e um computador lá no Ibirapuera, na IBM do Ibirapuera, ou seja, 5 km. Então temos ali o ponto zero, 5 km e 100 km. Como esses computadores, né, conversavam, como funcionavam entre si, essas coisas. Bom, dentro do universo mainframe, foi criado lá no passado um software chamado Sysplex. Esse software Sysplex, o que ele faz? Ele vai trabalhar junto com os GOS e ele vai interligar inúmeros mainframes e transformá-los em um único super mainframe. Vamos pensar assim, quem gosta muito daqueles seriados japoneses dos robôs lá que se juntam, né, vários guerreiros se juntam e formam lá um único robô gigante. É o mesmo esquema. Então, o Sysplex, você vai ter lá inúmeros mainframes que vão entrando, cada um na sua posição, e vão gerar um único mainframe super poderoso. Lembrando que um Sysplex ele pode ter até
32 computadores, eles podem ter no máximo até 208 CPUs. Então imaginem vocês o poder computacional, né? 32 mainframes com 208 CPUs é uma coisa assim acho que só o Banco do Brasil deve usar o cara na potência total para atender, né, todas as transações de clientes do Banco do Brasil pelo mundo afora. Mas aí esses Cisplex, então, do Banco Real eram três, né? Paulista, Ibirapuera e Campinas. E garantia, então, a total funcionamento do banco. Uma outra, já que eu falei sobre o tema Cisplex, uma outra curiosidade é que dentro do Cisplex nós vamos ter o Time Cisplex. Esse software, ele garante uma hora universal. E por que a gente precisa de uma hora universal? Vamos imaginar o Brasil, né? Com nossas dimensões continentais, podemos ter aí até 4 fusos horários, mais os clientes aí que possam acessar por algum outro mainframe de algum, né, fora do nosso fuso horário. Qual seria a hora do timestamp? A hora de Brasília? A hora do, sei lá, do Amazonas? A hora do Atlântico? É difícil, né? Cara, quanto mais componentes você começa a colocar lá no mainframe, no Cisplex, começa a aumentar, né, a quantidade de horas. Então, para suprir essa necessidade, esses Time Cisplex, ele vai criar uma hora universal. Então, a partir do Time Cisplex, todos os mainframes, todos os timestamps, tá, ele vai ter essa data e hora universal, e acabou o problema, né? Não precisa, não importa a hora local, vai ter a hora do mainframe e segurança total, os logs tudo certinho, transações certinhas, ordenadas, tal, sem muito risco. Vou tomar um cafezinho aqui que já faz uma hora que eu estou falando, mas serve também um convite para vocês, né? Vão lá ao um café no Belacusa Mainframe, conheçam mais do mainframe, troquem umas ideias, façam suas críticas, comentem. A sua participação é muito importante, pessoal. Por favor, vão lá, hein? Bom, continuando então a nossa jornada aqui, já falei do escalável, vamos falar então do econômico. É assim, um único mainframe, ele substitui milhares de servers pequenos. Então vocês imaginem o seguinte, principalmente agora no custo elevado da eletricidade, ou no caso do Brasil, o custo elevado de segurança física, né, que as pessoas entram, saqueiam lá depósitos, roubam mercadoria, roubam fios de cobre, essas coisas todas. Então você ter um parque com muitos servidores, com milhares de servidores ali dentro, você vai gastar eletricidade, você vai gastar o arrefecimento, vai ter que ter sistemas de ar-condicionado, sistema de água ali para refrigerar todas aquelas máquinas, é um calor infernal. Vão ter que ter centenas de trabalhadores para entrar máquina por máquina, para fazer a autorização de segurança, para colocar lá nova versão do sistema operacional, essas bodegas todas, é um custo elevadíssimo. Mais a segurança física, né, grades, muros, e cada vez que você precisar de mais servidores, tem que pôr lá mais espaço, alugar mais espaço, quer dizer, é um saco sem fundo de gastos para poder gerir toda essa logística de ter milhares de servidores. Então, um mainframe único, né, um Z17 da vida, na sua máxima capacidade, lá com as suas 208 CPUs, ele vai ser do tamanho médio de uma geladeira convencional nossa aí, geladeira freezer. Então vai ter ali o seu 2 metros de altura por 80 a 90 centímetros de largura. Isso é o equivalente a milhares de servidores. Então, imagine que o custo de eletricidade é menor, né? Você vai ter uma única máquina muito mais potente e econômica em questão de eletricidade. A refrigeração dele, ele vai ter todo o sistema, seja óleo, seja água, seja ar, para refrigerar aquilo ali, muito mais simples do que você ter que gestionar milhares de computadores numa área gigante. O ZOS não necessita muito de trabalho de operador, ou seja, como eu falei para vocês, a máquina para 5 minutos por ano. O software do mainframe é estável, não costuma ficar tendo aí release 1, release 2, tal, tipo Windows, né, que nós temos aí uma vez por mês, a máquina para e você fica ali 40 minutos fazendo lá a telinha de mais um minuto, não, desliga a sua máquina que estamos atualizando o software. Não, num ZOS não acontece isso, ela não para, a máquina está sempre funcionando, ela está atendendo as necessidades, não tem long time, né, como eu falei, que são só 5 minutos por ano. E é
isso, né? Então a gente já teve, essas são as vantagens. Uma das desvantagens realmente é o custo de aprendizado em ser muito elevado, ter poucos profissionais que conhecem o mainframe, então isso também prejudica, né? Porque quando uma empresa precisa contratar, demora, não encontra um profissional. Então isso a IBM trabalhando bastante nisso, de aumentar, né, os cursos, principalmente cursos gratuitos, para que as pessoas conheçam num primeiro momento o mainframe e consigam, né, decidir se vão querer fazer cursos pagos e irem mais longe. Eu mesmo sou professor no INEF, temos lá pós-graduação para mainframe, temos cursos livres para mainframe, mas esses aí já são ao pagamento. Visitem lá o site da empresa e vejam esses outros cursos. Bom, isso, então eu fiz um pequeno apanhado sobre as vantagens do ZOS, do mainframe. Vamos então agora fazer aquela pergunta do milhão, né? Mas o mainframe e os ZOS não estão ultrapassados? Se você tem essa pergunta na mente ainda, quer dizer que você não prestou muita atenção no todo blá 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 do tiozão lá de trás. Mas vamos lá responder a sua pergunta. É assim, pelo contrário, o ZOS não está ultrapassado. Por quê? Ele é atualizado constantemente, pessoal. Cada vez que a IBM lança um novo Z da vida, vai vir um novo ZOS, vai vir um novo SIX, um novo COBOL, um novo DB2, um novo REX, um novo PL1, tudo sendo modernizado para usar para usar melhor as novas funcionalidades. Por exemplo, atualmente estamos no Z17. O Z17 foi lançado em abril de 2025. Então ele é o estado da arte dos mainframes. Então ele tem lá um monte de particularidades, que nós teremos um vídeo único apenas sobre o Z17, em que eu vou falar tudo o que ele tem, como ele funciona, e mostrar, né, essas funcionalidades. E com isso, permite que a sua empresa, né, quando ela muda de um mainframe para o outro, ela economize dinheiro, porque a máquina é mais rápida, tem mais funcionalidade, tem mais comandos, e tudo isso ajuda bastante. E além da parte da tela preta com letras verdes, a famosa Matrix, né, que todo mundo fala, eu ainda sou um pouco mais antigo, antes de Matrix. Para mim, o meu maior prazer quando eu trabalhava com mainframe é que eu lembrava daquele filme Viagem ao Fundo do Mar, série Viagem ao Fundo do Mar. Então tinha lá um radar, lá um sonar, e o terminal 3270 que eu trabalhava parecia muito aquilo lá. Então, para mim, eu pensava que eu estava lá dentro de um submarino, lá mexendo lá nos equipamentos submarinos, porque o meu 3270 era aquela cara de um submarino. Outra lembrança bacana que eu tenho assim, é que eu assistia nessa série de televisão e via lá os computadores e desejava trabalhar, né, em mainframe, trabalhar naqueles laboratórios. Só que eu tinha uma imagem assim muito cinematográfica, né, pessoal de avental, prancheta debaixo do braço, um monte de computadores, LEDs para cá, LEDs para lá, unidades de fita, aquela sala branquinha, toda limpa. E quando eu fui lá no mainframe, assim, realmente tínhamos que entrar numa sala de descontaminação para tirar o pó. Então você passava por um corredor. Mas quando eu entrei no CPD, o CPD era enorme. Mas o mainframe em si era pequeno, porque realmente o mainframe é pequeno, né? É que eu tinha aquela ideia do Univac, tinha aquela ideia do Mark I, que eram enormes. Mas o mainframe do Banco Real, ele tinha ali seus 3 metros de comprimento por, sei lá, talvez 1,20 m, 1,50 m de altura. O que havia muito era unidades de fitas, né? Então, isso foi um pouco um choque cultural para mim, porque a ideia que eu tinha era inúmeros com mainframes. Né? Mas a minha alegria foi, passado algum tempo depois dessa primeira visita ao CPD, em que eu vi a chegada do robô do Cartridge. E o robô do Cartridge, então, lá nos anos 90, ele tinha lá uns braços robóticos que lia por código de barra e pegava um cartridge e punha na unidade leitora para fazer o carregamento daqueles dados. Então aquilo lá para mim foi o supra-sumo da tecnologia. Ver um braço robô funcionando ali, pegando um cartridge, pondo tirando, pegando. Era o máximo. E, curiosamente, né, agora, mais em tempos modernos, numa das minhas aulas com meus alunos, um deles trabalha como operador de mainframe, né? E ele me contou um caso curioso que realmente eu nunca tinha pensado sobre isso. Esses braços robôs, eles sofrem de Parkinson.
Então, às vezes, o cartridge cai da máquina e cai no chão. E vai fazendo aquela pilha de cartridge. Então, nesses momentos, o operador tem que entrar lá, parar essa unidade, entrar, abrir uma portinhola, entrar dentro lá da máquina, agachadinho, lá, sair recolhendo todos os cartridges que caíram e colocar de novo na estante para que o braço possa pegar. Então, a recuperação desses dados leva mais tempo porque o braço robô não está mais encontrando. Então, aí o humano vai lá e recolhe os dados, os cartridges. Mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Só mesmo quem trabalha na operação pode dizer isso, né? Então, é essa parte. Ele vem, então, no mainframe ZOS, suporta API Hash, Containers, DevOps, OpenShift, Ansible e todas as novidades, né, que vão lançando aí no mercado. Vocês conseguem sempre ter lá a sua paradigma comparativa ao mainframe que vai atender. Lembrando sempre que o mainframe inventou a maior parte desses jargões que a gente usa todos. As ideias iniciais das tecnologias foram criadas na IBM. O DB2, por exemplo, do SQL, foi um engenheiro da Microsoft que fez lá o primeiro projeto do banco de dados relacional. Então, essas coisas todas a gente tem. Uma curiosidade que eu também, para mim foi um choque, uma surpresa. O Visan, hoje, ele também é no SQL. Então, dentro de um mainframe, vocês também vão ter no SQL. Então, tem lá o Visan DB, em que ele vai ter dados não estruturados. Você vai conseguir usar lá a recuperação desses dados não estruturados no SQL, JSON e outras modernices. Então, assim, o mainframe nunca fica para trás, tá, pessoal? Vão lá na página do IBM ZOS Overview, vocês vão ver muito mais coisas do que apenas aquilo que eu falei. Bom, é muito bonito, né? Eu falei bastante, falei das oportunidades. Vocês sabem que os salários iniciais vão dos 8 e podem chegar aí até os seus 30 mil reais, dependendo da função que vocês tiverem dentro do mainframe. Tudo ali com baiá, todo mundo feliz, parece a Disneylândia, né? Mas e a real? O que eu faço, né, para aprender IBM Mainframe, conhecer os ZOS? Eu não tenho grana, estou ali numa situação difícil. Então, nessas horas, eu recomendo o seguinte: visite o Bela Cousa Mainframe, lá no LinkedIn. É uma comunidade. Eu sempre estou pondo memes, vídeos, áudios, artigos, compartilhando conhecimento de outras pessoas, interagindo com outros grupos de mainframe. Esse é o primeiro passo para que você possa ficar antenado ao mundo do mainframe. Gostei, legal, já sigo o Bela Cousa Mainframe, quero ir mais longe. Bom, para ir mais longe, existe o IBM Z Explorer. Esse cara, ele é um site de cursos em que o pessoal da IBM criou lá, tipo ele é gamificado, né? Então você tem lá uns objetivos para ir cumprindo, vai evoluindo, vai tendo acesso a novos cursos, vai conhecendo mais coisas. Então vale a pena fazer esses cursos, porque aí vocês vão conhecendo mais o mainframe. Existe o programa do Big Year, que é o que? Anualmente, a IBM abre um concurso assim, para alunos universitários se inscreverem e conhecerem o mainframe, as tecnologias mainframes, através de cursos gratuitos também. Dão badges, dão lá, são muito ativos nas redes sociais, vale a pena ir também ali. Depois tem a parte educacional, né, o Student Hub da Microsoft, da IBM, perdão. E nesse hub vocês também vão ter mais cursos, mais aprofundados. Aí já começa a entrar na parte dos cursos pagos, mas aí vai depender muito do bolso de vocês, da disponibilidade de vocês. Então fiquem na parte gratuita, conheçam a parte gratuita e depois vão ver se vão querer evoluir mais longe. Bom, com isso, gente, vemos que o mainframe não é uma coisa do passado. Ele não é coisa de dinossauros de cabelos brancos e carecas. Não é aquele monstro de 7 cabeças, como vocês viram. É um software como outro qualquer, que tem lá as suas particularidades que vamos ter que aprender. Mas um ZOS é a base sólida do presente. Ou seja, quando você for lá fazer seu Pix, quando você for sacar seu dinheiro, saiba lá que tem um mainframe por trás. Então ele é a base sólida do presente. Ele é a porta, a janela que nos mostra o futuro, né? Então, através do mainframe, nós temos um vislumbre do futuro. Então, todas as outras empresas sempre estão de olho, vendo o que a
lá e fazem a sua cópia e tentam melhorar. Então é até vantajoso essa competição, porque eles veem uma coisa melhor, evolui, aí fica sempre aquele círculo virtuoso de sempre evoluir. E deixa esse convite para você, né? Se você gosta de tecnologia e que é uma tecnologia que funciona mesmo de verdade, vem conosco, vamos explorar esse universo, vem ser comece como um Padawan, seja um Jedi mainframe. Eu terei o maior prazer de ensinar aquilo que sei, de discutir contigo mais coisas, aprendermos junto, né? Porque ninguém sabe tudo, sempre vamos ter algo que vamos aprender, alguém que sabe mais do que nós. Eu tenho os meus mestres Jedi de coração guardados aqui, eu sempre me lembro com carinho dessas pessoas, Márcio Martini, Márcio Lima, Joey Catalano, pessoas assim, a Grace Hopper, pessoas que têm o prazer de ensinar, o prazer de compartilhar, e fico muito feliz também de dar essa pequena participação minha, de contribuir com esse conhecimento, ajudar todos vocês. Espero ter ajudado. E lança aquela isca, né, de finalização de curso. Já pensou que uma máquina, né, um software criado em 64 ia continuar ativo até os nossos dias, né, garantindo todo o funcionamento? Então tudo aquilo que a gente conhece hoje começou lá atrás, né, 50, quase 60 anos atrás. Realmente assim, é algo assim muito muito poderoso, né, essa ideia, né, e pensar nas pessoas todas, as milhares de pessoas nessas décadas que têm trabalhado, cada uma dando a sua contribuição, cada uma ajudando de alguma maneira, realmente fora do gibi. Então tive colegas, fica aqui minha homenagem a Lilian Yumi Nishimaru, que era uma grande amiga, a gente trabalhou junto em inúmeros projetos aí. Ela me chamava de capitão, então era um do grupo, uma da parte do grupo que me chamava de capitão. Bons tempos, pessoal, bons tempos. E ficam essas lembranças dessas pessoas especiais. Mas muito obrigado por sua presença. Meu nome é Wagner Bellacosa. Conto com vocês nos próximos vídeos. Você é um guerreiro por ter ficado até o final. Nos veremos então na próxima lição. Não esqueça de responder ao quiz. Não esqueça de compartilhar o vídeo e participar ativamente do Bellacosa Mainframe. Tchau, tchau!